desligados, também para não se sentir ruído de fundo, e relativamente a todas as questões que tenham, que queiram colocar, pedimos o favor de que coloquem no chat, depois no final teremos um tempo específico para responder a essas mesmas questões, está bem? Portanto vão colocando que depois vamos gerindo também a entrada das mesmas e tentaremos dar resposta, se não conseguirmos tudo hoje, daremos depois, mas à partida conseguiremos tudo hoje, está bem? Muito obrigada. Agora, passando aqui à agenda, bem, antes de mais apresentar-me, eu sou a Paula Meireles, eu sou da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A Fundação para a Ciência e Tecnologia, já vamos falar um bocadinho mais à frente, tem recentemente a gestão deste projeto Cielo, em colaboração com outras entidades. Portanto, em termos de agenda para hoje, o que queremos especificamente falar-vos, muito resumidamente, sobre o serviço Cielo.pt. Muitos de vós já serão conhecedores deste serviço, vamos só relembrar aqui algumas questões e também os últimos 3 anos que este projeto sofreu aqui uma transição. Depois passaremos para o ponto principal desta sessão, deste webinar, que tem a ver com os critérios Cielo Portugal. Portanto, vamos passar aqui em revista os principais, pelo menos os principais critérios que são aplicados em Portugal. Portanto, houve alguma mudança, houve uma mudança que surgiu também no âmbito desta transição, deste projeto, e há novos critérios a serem aplicados desde este ano, desde o início deste ano de 2021, portanto é isso que queremos hoje falar aqui convosco, e depois teremos um período também ainda bastante alargado de perguntas e respostas. Prevemos que a duração desta sessão de hoje seja de cerca de 1h30, pronto, entre apresentações e depois meia hora de questões, mais ou menos entre uma situação e outra, prevemos que tenha a duração de 1h30. Mais ou menos também para vocês poderem organizar. Pronto, então aqui este primeiro slide, apenas para vos dar aqui um pequeno enquadramento e dos últimos anos, tal como vos referi. Portanto, muitos dos vossos sabem que este projeto esteve na Direção-Geral, nos últimos anos esteve na Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, na DGEC, e foi a DGEC durante largos anos que fez esta gestão da Cielo Portugal, e muito recentemente houve esta necessidade de se mudar para a FCT. Portanto, foram várias as questões políticas, de gestão, de infraestruturas, foram várias questões que levaram a que esta mudança fosse feita de forma gradual para a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, isto tudo começou em 2016, quando foram feitos os primeiros contactos com a DGEC e foi feita a auditoria ao serviço que estava em curso e que estava em produção. Depois foi-se trabalhando nesta transição e nesta passagem, como imaginam, foram muitos anos na DGEC, portanto era uma mudança de instituição a todos os níveis, seja recursos humanos, seja de infraestruturas. Em 2019 surge o projeto PABIN. O projeto PABIN é um projeto que está no seio da Universidade do Minho, que são nossos parceiros também na gestão do projeto Cielo. Temos cá os nossos colegas também hoje a assistir a este webinar, que depois eventualmente poderão referir mais alguma informação sobre este projeto. E o que é que aconteceu com o projeto PABIN? Portanto, houve a possibilidade de haver um financiamento público para a criação de uma plataforma integrada de serviços de apoio à publicação científica e que envolveu também a modernização e migração do serviço Cielo, permitiu também que esta mudança fosse feita da DGEC para a FCT. Portanto, em 2020 começa-se então a executar o plano de migração dos dados da Cielo.pt para a FCT e foi criada uma nova infraestrutura, foi feito o upgrade de hardware e aplicacional, foi definido o serviço, foi feito um plano de formação, foi criado um novo comitê consultivo e foi feito o primeiro processo de avaliação de revistas, portanto, em 2021. Tudo isto, portanto, foi feito de uma forma gradual, não é? Portanto, durante aqui ainda um período grande de tempo, ainda funcionámos aqui de uma forma híbrida. A partir do dia 15 de fevereiro de 2021, fica então finalizada a transição, todo o projeto já está do lado da FCT e a DGEC deixa de colaborar neste projeto. Portanto, Paulo, podes passar. Portanto, neste momento, em termos de organização, de gestão do Serviço Cielo de Portugal, o esquema é mais ou menos este. Portanto, a coordenação geral está na Fundação para a Ciência e Tecnologia, a coordenação científica e técnica é repartida entre a nossa unidade FCCN, de Computação Científica Nacional, que pertence à FCT, e a Universidade do Minho, que dá todo este apoio em termos de infraestrutura. Paralelamente, funciona o Comitê Consultivo Cielo Portugal, um novo comitê que foi constituído também no decorrer desta transição e que entrou em funções também há relativamente pouco tempo.
Em termos de pessoas, para vocês também ficarem com esta ideia, é a informação que também está disponível no site, mas a nível de coordenação geral, serei eu, Paula Meireles, e a minha colega Paula Seguro de Carvalho, que seremos as pessoas responsáveis e pontos de contacto aqui na FCT. A nível de coordenação científica e técnica, o Eloy Rodrigues, da Universidade do Minho, José Carvalho e Susana Costa, e do lado da FCCN, João Mendes Moreira e Paulo Lopes. Portanto, esta é a equipa base que estará na gestão deste projeto. Em termos de Comitê Consultivo Social de Portugal, tal como vos disse, houve também o Comitê Consultivo que estava associado a este projeto, já estava há alguns anos, era o mesmo comitê, optou-se também por, no âmbito desta transição, de criar um novo comitê. Portanto, neste momento o comitê está constituído e é composto por um presidente, um vice-presidente e 16 membros, 16 membros do comitê. Estes investigadores são, estas pessoas são académicos e investigadores de diversas áreas científicas e que representam diversas instituições do ensino superior. Portanto, o novo comitê iniciou funções a 26 de outubro de 2020, quando se realizou a primeira reunião. Em termos de... Portanto, aqui estão os nomes das pessoas, também para ser do vosso conhecimento. A professora Helena Pereira é a presidente, por inerência, por ser presidente da FCT, assume também a presidência do comitê. A vice-presidente é a professora Maria Raquel Freire, da Universidade de Coimbra, e depois estão aqui elencados os restantes membros, como podem ver, de diversas instituições do ensino superior, da Universidade do Algarve, de Coimbra, Beira Interior, Bragança, portanto, a nível nacional, aqui todos os membros. Portanto, até agora, desde outubro até agora, tal como referi, a primeira reunião foi em outubro, já foram realizadas 6 reuniões deste comitê, portanto foi aqui um arranque que necessitou de haver esta quantidade de reuniões para se conseguir, enfim, termos todo o trabalho em dia. Começámos por aprovar o regulamento do Comitê Consultivo, o regulamento de funcionamento do Comitê Consultivo Social de Portugal. Foram avaliadas 37 revistas, portanto, digamos que foi o número de candidaturas de revistas que durante aqui dois anos, enfim, estavam a aguardar ser avaliadas, só em 2020 é que se conseguiu. Portanto, o processo demorou um pouco mais do que aquilo que estávamos à espera, mas felizmente já se conseguiu avaliar estas 37 revistas, das quais 20 já fazem parte da coleção Social de Portugal, estão neste momento em processo de integração. Foi também revisto e aprovado o novo texto dos critérios, política e procedimentos para a admissão e permanência das revistas científicas na coleção Ciel Portugal. Tal como vos disse, portanto, recebemos indicações e orientações da Ciel Internacional com um novo documento, com novos critérios. Portanto, foi preciso rever este texto e aprovar a nível nacional os critérios que iremos adotar, ou que já estão neste momento a ser adotados, para a integração na coleção. Por último, foi também aprovado um formulário de submissão de novas candidaturas. Já vamos ver um pouco mais para a frente o que é este formulário. Portanto, era uma situação que não existia para trás, portanto, tentámos aqui melhorar também a nível de comunicação com a entidade gestora do projeto e com a comunidade editora. Já vos vamos mostrar o que é este formulário, para quem ainda não sabe, e de que forma é que funciona. Um pouco mais para a frente. Portanto, neste momento, a coleção Cielo é atualmente composta, portanto, por 64 revistas. Portanto, entraram agora recentemente 20 revistas. Portanto, a nossa intenção também, a nossa estratégia é tentar promover bastante aqui este projeto, passar a comunicar muito com a comunidade editorial, de forma que consigam estar aptos a integrar esta coleção. E daí também esta divulgação hoje. Pronto, principalmente esta era a informação que vos queria passar, assim, de boas-vindas, mas que, tal como disse, o principal é mesmo falarmos dos critérios. Agora vou passar a palavra ao meu colega Paulo Lopes, que fará aqui uma apresentação dos critérios. Peço-vos que, caso vão surgindo algumas questões, que por favor coloquem no chat, está bem? Que eu e as Paulas vamos gerindo estas questões e tentamos dar resposta no final, está bem? Muito obrigada, até já. Paulo? Sim, bom dia a todos. Portanto, sou o Paulo Lopes, da FCCN, e portanto, participei também aqui nesta questão e acompanhei todo este processo de transferência do Ciel da JEC para a FCT e acompanhei de perto esta questão dos critérios Ciel. Os objetivos deste documento, portanto, é orientar e fortalecer o desenvolvimento da qualidade científica das coleções Ciel. Deixa-me só aqui, perdão. Aumentar a visibilidade e o impacto das coleções como um todo e das revistas que indexam.
fortalecer a profissionalização e internacionalização e depois algo que foi introduzido recentemente, em 2018, pela Cielo Internacional, que é o alinhamento com as práticas da ciência aberta e, como vamos ver mais adiante, é um ponto importante. O alcance destes objetivos requer, portanto, o aperfeiçoamento contínuo das revistas indexadas, o cumprimento da missão editorial, o alinhamento com o estado da arte internacional e também a questão do marketing científico. Este documento dos critérios Cielo, portanto, eles devem ser lidos e consultados a quando do processo de submissão de uma nova revista, devem também ser consultados em relação aos critérios de permanência e de avaliação do desempenho das revistas que já estão na coleção, e eles também regulam uma série de processos, nomeadamente os que têm a ver com a parte não só da avaliação e da admissão, mas também depois a parte da exclusão de uma revista, de um recurso e de readmissão de revistas. O documento está composto em 3 blocos, portanto, uma parte informativa, depois tem ali uma parte que tem a ver com a definição dos critérios, propriamente ditos, e depois a última parte tem a ver com os processos de exclusão, de recurso e de readmissão. Portanto, são 9 capítulos, portanto, do 1 ao 4 tem aquela parte informativa, depois o 5 e o 6 têm a ver com os critérios propriamente ditos, e os capítulos 7, 8 e 9 com os processos que eu já referi. Se nos focarmos aqui, pronto, eu de alguma forma aligerei aqui e não vou passar por todos os pontos do documento um a um, para não tornar também isto muito maçador, e vou-me focar naqueles que são mais importantes. Portanto, aqui em relação à primeira parte, à parte informativa, portanto, este documento define os critérios, políticas e procedimentos para a sua aplicação, portanto, devidamente contextualizados para as condições e características da investigação e comunicação científica de Portugal, ou seja, nós pegámos no template que a Cielo Internacional nos enviou e adequámo-lo à realidade, à nossa realidade, à realidade a nível nacional. Portanto, e contém as linhas prioritárias de ação do programa Cielo, portanto, em prol da profissionalização, da internacionalização, financiamento sustentável das revistas que são indexadas e o tal alinhamento progressivo com as práticas de comunicação da ciência aberta. Aqui um bocadinho a nível das funções do Comitê Consultivo. Portanto, o Comitê Consultivo tem por objetivo assistir no desenvolvimento da coleção Cielo, Portugal, de acordo com os objetivos do programa Cielo e dos critérios Cielo, Portugal. Os membros do Comitê Consultivo têm a função de analisar, discutir e propor recomendações nas seguintes áreas temáticas e nas seguintes linhas de ação. Portanto, melhoria do caráter científico, desempenho, impacto e influência da coleção como um todo, das revistas individualmente e das investigações que comunicam, a inclusão de novas revistas na coleção, como já vimos, a exclusão também de revistas da coleção, a avaliação periódica do desempenho da coleção como um todo e das revistas individualmente, propondo recomendações para a sua melhoria, se for caso disso. Depois, sempre que seja necessário atualizar os critérios de admissão e de permanência, a última palavra também é do Comitê Científico, são eles que validam essas alterações. E depois, por último, a definição e perfeccionamento do funcionamento do Comitê, de modo a cumprir os objetivos que já foram aqui listados. Em termos aqui do âmbito da coleção, portanto, este capítulo define uma série de parâmetros e é um capítulo importante porque é tido em conta no processo de avaliação. Portanto, o que ele diz, muito resumidamente, é que a coleção Cielo Portugal indexa, disponibiliza e dissemina online, em acesso aberto na modalidade dourada, os textos completos de revistas científicas de Portugal de todas as áreas do conhecimento, que publicam predominantemente artigos resultantes de investigação científica, que resultam de um procedimento de avaliação por pares dos manuscritos, que recebem ou encomendam e que apresentam desempenho crescente nos indicadores de cumprimento dos critérios de indexação. Ele depois tem mais coisas, mas eu deixei aqui esta frase para referência.
Agora, se olharmos concretamente para a parte dos critérios de admissão de permanência, eu vou-me focar primeiro na definição dos critérios. Portanto, o primeiro critério que eu destaco aqui é a parte do caráter científico, portanto, devem publicar predominantemente, portanto, as revistas devem publicar predominantemente artigos de investigação, artigos de revisão ou ensaios relevantes para a área temática. Os artigos podem ser inéditos ou disponibilizados previamente em repositórios de pré-prints. Não se permite ou não é permitida a duplicação ou a republicação de artigos já publicados em outras revistas. O ponto seguinte tem a ver com os tipos de documento, e este é um dado importante. Portanto, a partir de 2021, somente serão indexados, publicados e incluídos nas métricas de desempenho das revistas da coleção documentos que apresentem conteúdo científico relevante, com autoria e afiliação institucional dos autores, título próprio, diferente do título de secção, citações e referências bibliográficas. E existe um anexo aos critérios que tem as diversas tipologias suportadas, e é importante olhar para elas e ver se a revista cumpre com estas tipologias. Depois temos aqui a parte da gestão editorial, que basicamente diz que a gestão editorial adotada pelas revistas indexadas no CIAL deve ser devidamente informada e deve compreender documentação atualizada sobre a revista e sobre as instruções aos autores. Portanto, tem a ver com a política de gestão editorial de cada revista. Devem documentar também os fluxos editoriais e descrever a composição da equipe editorial, e devem maximizar a internacionalização do corpo de editores. O ponto 5.4 tem a ver com a avaliação dos manuscritos. É um ponto relativamente grande. Portanto, basicamente diz que as revistas podem adotar diferentes processos de avaliação e denominação das instâncias responsáveis que conduzem à aprovação ou rejeição dos manuscritos. Diz também que os procedimentos adotados devem ser especificados formalmente nas instruções aos autores, que o processo de revisão deve ser transparente e documentado, e que o autor deve ter sempre acesso ao estado de avanço da avaliação. E aqui uma recomendação que tem a ver também com aquela questão do alinhamento com a ciência aberta, que é que o CIAL valoriza as revistas que adotem a revisão por pares abertas, pronto, já que isto constitui uma boa prática da ciência aberta, permitindo aumentar a transparência, eficiência e responsabilidade do processo de revisão. Diz ainda também que os artigos aprovados devem ser publicados com as principais datas do processo de avaliação, edição e publicação, sendo obrigatórias as datas completas, portanto, com dia, mês e ano, de recepção e de aprovação do manuscrito. Portanto, isto também é um ponto importante relativamente aos critérios de aceitação de novas revistas ou de permanência. Depois, diz ainda que tem aqui uma questão que está diretamente ligada ao formulário de submissão de novas revistas e que se constitui como um critério obrigatório, que tem a ver com o tempo médio de processamento dos manuscritos, que deve ser no máximo de até 6 meses, considerando o tempo entre as datas de submissão e decisão final quanto à publicação, e até 12 meses, considerando o tempo entre as datas de submissão e a publicação do manuscrito. São também definidas percentagens mínimas de especialistas em avaliação, com afiliação institucional estrangeira, para o conjunto das revistas de cada área temática. Isto está aqui na tabela seguinte. Pronto, e tem aqui por área temática aquele que deve ser a percentagem mínima de manuscritos avaliados por especialistas com afiliação estrangeira, a mínima e a recomendada para cada uma das áreas temáticas. Depois o ponto 5.5 tem a ver com o fluxo de produção editorial, e aqui a nota vai para algo que também tem a ver com o alinhamento com a ciência aberta, que é esta questão das revistas deverem preferencialmente publicar os artigos de forma contínua, logo que sejam aprovados e editados, isto de forma a acelerar também o processo. E depois também há aqui uma tabela, portanto, que define valores mínimos recomendados para a periodicidade para as revistas que não adotam a publicação contínua, e esta tabela também está dividida pelas áreas temáticas e diz qual é que é a periodicidade mínima que é aceita e a que é recomendada, e também o número médio de artigos por ano mínimo e recomendado. O
Ponto 6 tem a ver com os tempos de existência para admissão, e este é outro critério que está presente logo no formulário na sua abertura, e é um critério obrigatório, e tem a ver com o facto de a revista dever ter pelo menos 4 números publicados, ou correspondente ao número mínimo de artigos, de acordo com a tabela que vimos anteriormente, de 2 anos em publicação contínua, para ser considerado no processo de avaliação para a indexação na coleção. Este é outro critério que também é obrigatório e que serve para exclusão, que tem a ver com a pontualidade para a admissão, portanto, e diz que a publicação deve ser pontual, de acordo com a respectiva periodicidade. Revistas que não publicaram nos últimos 6 meses não serão consideradas no processo de avaliação da coleção Cielo. Aqui, o 5.1.8 tem a ver com o idioma dos títulos, dos resumos e das palavras-chave do texto. Portanto, os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave no idioma original do texto e no idioma inglês, quando este não for o idioma original. Isto também é um aspecto importante para o qual chama a atenção. E depois, aqui só uma nota, que os artigos das revistas podem ser publicados em qualquer idioma, mas com ênfase no português e no inglês, e também que o modelo Cielo permite a publicação simultânea em 2 ou mais idiomas. Depois uma última nota, a dizer que as revistas devem maximizar o número de artigos originais e de revisão no idioma de inglês, de acordo com a sua área temática. Este ponto também é importante, portanto, tem a ver com a afiliação dos autores e a necessidade dos nomes dos autores virem acompanhados dos respectivos números de registro no ORCID. Depois deixa uma nota também em relação às revistas endógenas, ou seja, que publicam artigos de autores cujas afiliações, na sua maior parte, são de uma única instituição ou região geográfica. Em princípio, também este aspecto é tido em conta, e a orientação é para não se admitir este tipo de revistas. Isto também ainda tem a ver com o ponto anterior e estabelece esta questão da internacionalização da afiliação dos autores, e esta tabela deixa aqui uma percentagem mínima e recomendada de autores com afiliação estrangeira por área temática. O ponto 5.1.12 tem a ver com a política de acesso aberto e o alinhamento de consciência aberta, portanto, que foi algo que foi introduzido, como eu disse atrás, em 2018. E o que diz é que todas as revistas e artigos indexados no Cielo são publicados em acesso aberto na modalidade dourada sem embargo, já tínhamos referido isto atrás, que o programa Cielo formaliza o acesso aberto por meio da adoção de atribuições de acesso Creative Commons para todas as revistas e artigos indexados nas suas coleções, que a licença padrão adotada deverá ser o CC BY, e, muito importante, a informação do tipo de licença adotada pela revista deve obrigatoriamente constar nos PDFs e no processamento XML enviado para publicação. Isto é importante porque, se isto não vier especificado, o sistema depois não apanha esta informação e considera que ela não existe. Ainda sobre esta questão da política de acesso aberto, a Cielo promove o alinhamento do programa e das revistas com as práticas de comunicação da ciência aberta. Portanto, esta abertura visa contribuir para acelerar a publicação das investigações, facilitar a avaliação dos manuscritos, a replicabilidade das investigações e a reutilização dos dados recolhidos. E a expectativa é que as revistas indexadas no Cielo venham a operar em plena consonância com estes princípios até ao final do ano de 2022. A Cielo tinha-nos enviado em 2018, quando adotou este alinhamento com a ciência aberta, enviou-nos aqui uma série de critérios que passavam pela aceitação de pré-prints, a questão relacionada com a publicação de forma contínua, a gestão de citações de dados, a gestão online de manuscritos, esta questão das licenças Creative Commons, depois a indexação do DOAJ, a necessidade de os textos serem marcados pelo Cielo Publishing Schema, a XML, a questão do DOI, do ORCID, questões que têm a ver com o reconhecimento das autorias e da preservação digital. Pronto, e tínhamos enviado esta tabela, na altura enviou isto ainda à ADGEC, com as datas em que seria recomendável, aceitável ou de evitar
para cada uma destas coisas estarem implementadas. Obviamente que com este processo de transferência das coisas, isto acabou tudo por se atrasar, e nós, quando pegámos, portanto, quando tomámos conta do Cielo, falámos com a Cielo Internacional e propusemos aqui algumas datas que foram aceites, e portanto o trabalho agora é para que estas coisas sejam implementadas durante este ano e o próximo, e eu chamo a atenção aqui para aquelas que estão aqui dentro deste quadrado, porque algumas delas são para implementar já em 2021, como é a questão da marcação em XML, que isso já está a ser feito, a questão de ser obrigatório a utilização dos registros DOI e também do ORCID. E importante também é que a partir de 2022 a indexação no DOAJ vai ser obrigatória, e são processos que são demorados e que convém começarem a ser desde já, quem não está ainda, começar desde já a tratar da integração da sua revista no DOAJ. Pronto, estas questões que têm a ver com o alinhamento com a ciência aberta, elas estão presentes, portanto estão aqui os mesmos critérios que estão na tabela anterior, e estão aqui os pontos do documento onde eles são referidos ou regulamentados, de alguma forma. Portanto, nós no fim vamos partilhar estes slides e depois podem ficar também com este referencial para ver cada um destes critérios, para saberem mais sobre cada um destes critérios. Pronto. Em relação ao DOI, há aqui uma coisa também importante a referir, que é o DOI deve ser especificado no texto XML e no PDF enviados ao Cielo, e o registro do DOI deve conter obrigatoriamente um link para o texto completo do artigo. Portanto, isto também é importante, porque isto é validado depois pelos sistemas de integração das revistas. Isto é aquilo que eu já disse em relação ao DOAJ. Portanto, a partir de janeiro de 2022, estar indexado no DOAJ passa a ser um critério obrigatório. Portanto, as revistas que não estejam já indexadas devem enviar prova da submissão ou iniciar esse processo. Depois, este tem a ver com a declaração de contribuição de autores e colaboradores. Portanto, a autoria de um documento atribui crédito implica a responsabilidade pelo conteúdo publicado. As revistas Cielo devem instruir os autores a registrar no final dos artigos a contribuição de cada um dos autores e colaboradores, e podem consultar as diversas tipologias das contribuições ali naquela página, naquele link que ali deixamos. Depois, em relação, passamos agora aqui ao capítulo 5.2, que tem a ver com a definição dos procedimentos. Portanto, para ser incluído e permanecer na coleção Cielo Portugal, a revista deve aceitar e seguir os critérios para admissão e permanência na coleção. Como já dissemos, todas as decisões relativas ao ingresso e permanência das revistas na coleção são tomadas exclusivamente pelo Comitê Consultivo. O processo de admissão de uma revista na coleção Cielo inicia-se com a submissão de uma candidatura voluntária. A candidatura deve ser submetida através do preenchimento de um formulário, que a Paula já referiu, que reúne informação sobre a revista candidata e a sua adequação aos critérios da Cielo. Outra nota importante que também deixámos no website é que as candidaturas estão permanentemente abertas, ou seja, poderão ser submetidas sempre que for desejável. No entanto, portanto, o Comitê Científico Consultivo da Cielo reúne com uma periodicidade definida, que se vai traduzir em 4 reuniões por ano, portanto, em março, junho, setembro e dezembro. Portanto, sugere-se que a submissão das candidaturas seja feita até o final do mês anterior à realização da reunião, ou seja, fevereiro, maio, agosto e novembro, para se ter tempo depois de fazer uma análise e de levar os processos à apreciação do Comitê. Pronto, como a Paula referiu, portanto, nós criamos um formulário de candidatura que está disponibilizado no website. É composto por 7 passos. Portanto, reúne informação sobre a revista candidata e a sua adequação aos critérios. O não cumprimento dos critérios referidos no passo 1 e que eu já sinalizei atrás implica a exclusão da revista, ou seja, o processo nem sequer é terminado.
A informação deve refletir-se à produção recente da revista, nomeadamente ao volume corrente e, se necessário, ao volume anterior, e no caso de revistas de publicação contínua, portanto, sem números, considera-se a produção equivalente a um ano. Eu agora vou só passar muito rapidamente aqui pelo formulário. Se eu me deixar. Pronto, eu estou aqui no formato de edição, portanto, ele tem aqui uma informação de contexto, depois pede aqui que se insira o nome de quem está a submeter, o endereço de mail, o título da revista e também uma nota importante se a revista a submeter já fez anteriormente parte da coleção, ou seja, se é uma readmissão ou não. Depois tem aqui no passo 1 os tais requisitos prévios, que estão alinhados, portanto, com o ponto 5.1.4 dos critérios, com o 5.1.6 e com o 5.1.7, pronto, e que devem ser observados, porque se não forem, portanto, o processo nem sequer continua, portanto, termina. Basta que uma destas respostas seja não para o processo terminar aqui. Depois, continuando, no passo 2 há uma série de informações sobre a revista. No passo 3, informação sobre o copyright e licenciamento, portanto, o tipo de licenças que são usadas. Depois, informações sobre o corpo editorial permanente, no passo 4. Depois, informações sobre os avaliadores e o processo de avaliação. Depois temos também informação sobre os autores. E, por último, temos aqui o passo 7, que tem a ver com aqueles critérios de alinhamento com a ciência aberta e que se pretende aferir logo aqui o grau de cumprimento em relação a esses critérios. Portanto, estão aqui as perguntas principais. Pronto. Preenchido o... Pronto. Já tínhamos visto. Pronto, preenchido aquele documento, portanto, esse documento é recebido, é depois exportado para uma tabela que já está otimizada para pré-avaliar logo ali uma série de critérios relacionados com as respostas que foram dadas, e depois o processo segue aqui duas etapas de avaliação. A primeira é denominada pré-avaliação e compreende a apreciação de dois conjuntos de critério, um que tem a ver com aqueles critérios obrigatórios e também, como eu referi atrás, com a parte do âmbito da revista, portanto, que está no capítulo 4, depois a questão da avaliação dos manuscritos, do tempo de existência e da pontualidade para a admissão. Portanto, tudo isto está descrito no ponto 5.2.1, e depois também, com base na restante informação que foi preenchida no formulário, dos pontos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, portanto, a avaliação faz uma avaliação do formato, da representatividade e distribuição institucional, temática e geográfica, e está descrito no ponto 5.2.2. De acordo com os resultados da pré-avaliação, o comitê consultivo decide pela rejeição do pedido de admissão com a respectiva justificação ou pela continuidade do processo de avaliação. Caso o processo continue, é então realizada a segunda etapa do processo de avaliação e que tem a ver com a avaliação do mérito científico por pares. Portanto, as revistas aprovadas são avaliadas quanto ao seu conteúdo, com base em avaliações de pelo menos 2 investigadores da área da revista, tendo como orientações o caráter científico da revista, a qualidade dos artigos, a representatividade científica, a abrangência social e geográfica do corpo de editores e especialistas, o processo de revisão por pares e a importância e contribuição da revisão para o desenvolvimento da respectiva área temática. Aqui não é da revisão, é da revista, e para o desenvolvimento da coleção Cielo Portugal. Depois, com base na avaliação final do processo, portanto, esta avaliação final das revistas é realizada em reunião presencial ou online, com a participação mínima de 70% dos membros do comitê consultivo. As revistas são analisadas individualmente, portanto, o membro do comitê consultivo representante da área temática da revista faz a apresentação sobre a revista, seguida de uma recomendação para admissão ou não.
depois todos os membros do comitê são chamados a comentar e as discussões seguem até que se chegar a um consenso ou ampla maioria quanto às decisões, de acordo com estas opções. Portanto, aprovar o ingresso imediato sem restrições, aprovar o ingresso imediato com restrições e condicionado ao compromisso do diretor ou da diretora de que cumprirá as recomendações do Comitê Consultivo no tempo estabelecido, aprovar sob condição com ingresso após a implantação das recomendações do Comitê Consultivo, denegar o ingresso e adiar a decisão pendente de solicitação dos esclarecimentos ou pareceres adicionais. Pronto. Vimos, portanto, os capítulos iniciais, vimos a parte da definição dos critérios e destes procedimentos que têm a ver essencialmente com a admissão de novas revistas. Vamos ver agora rapidamente os critérios de avaliação de desempenho para a permanência das revistas. Portanto, esta avaliação de desempenho para permanência tem por base também muitos dos indicadores que já vimos na secção anterior e que contribuem também para o processo de admissão, mas depois há aqui cinco critérios principais na avaliação da questão da permanência. Um tem a ver com a pontualidade de publicação, ou seja, com a rapidez na comunicação dos resultados das investigações. As revistas que não atenderem o critério de pontualidade são analisadas pelo comitê e são passíveis de receber advertência, ou em caso de mais de 6 meses sem publicação, a revista será excluída automaticamente da coleção. Depois, outra questão tem a ver com os indicadores de uso. Portanto, a utilização da revista é medida pela evolução mensal do número de downloads de artigos. Se o uso da revista é sistematicamente baixo ou decrescente, quando comparado a revistas da mesma área, tomando como base um período de 3 anos, a permanência da revista na coleção é avaliada pelo comitê, o qual deverá emitir um parecer para que se estudem as causas e possíveis soluções para propor a exclusão do título da coleção. Depois, outra questão tem a ver com o indicador de fator de impacto de citações por artigo. Portanto, o indicador de desempenho de cada revista, medido com base nas citações recebidas por artigo. Portanto, é avaliado, sempre possível, em conjunto com revistas da mesma área. Outro indicador é o indicador de influência e presença dos artigos na web. Portanto, o indicador de desempenho de cada revista, medido com base nas referências recebidas por artigo nas redes sociais. É avaliado, sempre possível, também em conjunto com revistas da mesma área. E, por último, temos aqui os indicadores de internacionalização das revistas. De salientar que a maior parte destes indicadores é extraído do próprio sistema de métricas que a Cielo possui. Portanto, daí a importância de os textos virem bem marcados, das referências bibliográficas. Eu acho que passei esta parte e não referi, mas, por exemplo, as referências bibliográficas devem vir numa secção própria no final do documento, porque se vierem, por exemplo, referidas em notas de rodapé, os sistemas de marcação depois não as apanham e elas não contam. Portanto, há ali uma série, estas questões de marcar corretamente os textos e enviar a informação de forma correta para a Cielo é muito importante, porque depois a Cielo, em cima dessa informação, tem uma série de sistemas de monitorização que vão olhar para determinados aspectos e que servem, como vimos depois, para retirar estas métricas que têm a ver com a permanência das revistas. Por último, e estou mesmo a terminar, vamos falar só aqui rapidamente do processo de exclusão, recurso e readmissão de revistas. O parecer do processo de exclusão de títulos, portanto, no caso de apuração de resultados desfavoráveis na avaliação de desempenho, a revista recebe uma notificação dos aspectos que devem ser melhorados e que devem ser atendidos no prazo estabelecido pelo Comitê Consultivo. A exclusão de uma revista da coleção Cielo é efetivada após parecer do Comitê Consultivo e será comunicada publicamente nos resultados das reuniões do Comitê Consultivo do Cielo. A exclusão de uma revista da coleção não afeta a disponibilidade da coleção dos números já publicados, ou seja, tudo o que está publicado para trás continua a estar disponível. A única coisa que há é uma suspensão da revista na coleção. São permitidos recursos contra as decisões do Comitê Consultivo, portanto, a revista pode apresentar a qualquer momento
recurso contra a decisão do comitê, quer no caso da admissão ou nas restrições para a admissão, quer também no caso da exclusão. Os recursos são examinados pelo Comitê Consultivo, que podem tomar as seguintes decisões, portanto, ao manter a decisão que motivou o recurso, manter parte da decisão que motivou o recurso, solicitar informação adicional ao diretor ou à diretora, solicitar que a revista seja reavaliada com o apoio de especialistas ou revisores da área, ou aceitar o recurso. É possível também a readmissão de uma revista, portanto, as revistas excluídas poderão ser readmitidas por decisão do Comitê Consultivo, sempre que voltarem a cumprir os critérios de inclusão ou permanência na coleção. A readmissão não será efetivada imediatamente após a exclusão de um título de coleção, portanto, geralmente são precisos esperar por 2 números consecutivos, ou equivalente em números de artigos, no caso da publicação contínua, para se verificar que está tudo ok e que a revista pode ser readmitida. Por último, eu queria referir que tanto os critérios Cielo como os processos, portanto, os critérios em si são um documento vivo. O que eu quero dizer com isto é que pronto, nós estivemos a trabalhar na adequação desses critérios, mas já detectámos um ou outro aspecto que têm que ser alterados e, portanto, o que eu quero dizer com isto é que não mudando o essencial e aquilo que nós temos que ser compliant com aquilo que é definido pela Cielo Internacional, poderá haver aspectos que possam vir a ser melhorados. E o mesmo se passa com os processos, nomeadamente com a parte da adesão e da permanência, que também podem ser otimizados. Nós criamos este formulário de candidatura, fizemos aqui testes internos, fizemos também um piloto com duas revistas, mas o que eu quero aqui transmitir é que a vossa contribuição é importante e, portanto, coloquem-nos as vossas questões e as vossas opiniões, porque elas são muito válidas para nós depois tentarmos aqui, se virmos que há coisas que não estão bem ou que podem ser melhoradas, fazemos essas alterações. Para isso, nós também temos alguns serviços de apoio, portanto, para questões relacionadas com o funcionamento do comitê, com candidaturas ou informações gerais do Cielo, elas devem ser dirigidas para o mail cielportugal@fct.pt e, portanto, a equipa da FCT, a Paula Meireles e a Paula Carvalho, darão aqui a resposta. Para questões mais técnicas ou de aplicação dos critérios, podem ser dirigidas para este endereço, cielo@pabinho.pt, e será mais a equipa do Minho e da FCCN a dar resposta a estas questões. Depois temos também o website do Ciel, naquele endereço, com muita informação pertinente e sobre as revistas e os indicadores das revistas. E temos também uma secção de apoio no site do Pabin, com informação específica, quer no apoio à marcação do JATS XML, quer também depois geral relacionado com o Ciel. E pronto, eu terminava aqui. Não sei, eu não tive com atenção, não sei se já há algumas respostas, algumas perguntas, já vi que sim. Sim, Paulo. Já foram colocadas aqui várias questões no chat, ou no bate-papo. Eu, se calhar, e algumas também já foram sendo respondidas, mas pronto, vamos tentar passar tudo o que está e para não escapar nenhuma. Eu, se calhar, vou começar com uma que me dirigiram só a mim, eu penso que foi mesmo a primeira, e depois passo a palavra à Paula, que tem estado também com atenção ao que está a ser colocado. Portanto, foi o Fábio Garcês de Freitas que coloca a questão relativamente ao histórico em termos que a publicação tenha pelo menos 2 anos de histórico de publicações. Portanto, a questão é, a revista só completa 1 ano de existência em julho, todavia já tiveram 6 volumes publicados e vão publicar mais até julho deste ano. A questão é se o requisito dos 2 anos prende-se com o tempo médio necessário para o lançamento e o número mínimo de volumes, ou serve para verificar a estabilidade de publicação da revista. Fazemos esta questão. Pronto, eu penso que, mas o Paulo complementará, os meus colegas, que este é um dos critérios que são fazem parte daqueles critérios prévios, não é? Portanto, de admissibilidade que no formulário estão tidos como obrigatórios. Sim. A questão dos 2 anos. Uhum.
Portanto, acho que não há, enfim, não tem tanto a ver com o número de publicações, mas tem mesmo que se cumprir os 2 anos. Certo, Paulo? Ou com o número de artigos, com aquele número de artigos médio que aquela tabela estabelece, não é? Pronto. Uma coisa ou outra. Teríamos que analisar. Ver concretamente, não Sim. é? Está bem, então se calhar sugerir ao Fábio que nos faça chegar um e-mail e depois daríamos... o Fábio está a dizer obrigado, ok. Pronto, mas teremos que analisar então a situação em concreto. Sim. Está bom, muito bem. Então, Paulo, queres avançar? Ok, temos aqui várias perguntas. Obrigada. Sim. Uma primeira pergunta do Rune Pinto, que pergunta sobre a obrigatoriedade do ORCID. Por questões legais, sempre inserimos, após o autor aceitar na plataforma, a disponibilização. Nos critérios estão a considerar essa limitação? Não sei se é muito claro. Eu posso acrescentar, se sim. Sim. Quando nós utilizamos a plataforma da OJS, o autor, se ele fizer a inserção do ORCID, quando estiver a fazer a submissão, ele automaticamente faz a autorização do ORCID. No entanto, quando ele adiciona outros contribuidores, ou os coautores, ele vai fazer a indicação do ORCID, mas o ORCID só vai estar disponível quando o próprio autor autorizar a sua publicação. Isso quer dizer que na plataforma OJS, inclusivamente, tem lá uma secção em que diz enviar o e-mail solicitando a autorização do autor para a publicação. Então, é uma limitação que a revista termina por ter. Porque se nós tivermos que... nós temos feito a inserção dos ORCIDs, inclusivamente das publicações mais antigas, e, claro, nós fazemos a inserção na plataforma, no entanto, ela só fica disponível, ou seja, pública, quando o autor autoriza. O que os critérios definem para já é o ORCID para o autor principal. Ótimo, obrigada. Ok. Temos mais uma pergunta da Marisa Mourão, que diz: bom dia, de acordo com o documento, questões como, por exemplo, a publicação contínua não é obrigatória, apenas recomendada. Contudo, na tabela que apresentaram, há uma data limite de implementação. Isto significa que é obrigatória? Esta questão é determinante para revistas que já estão integradas e têm regras diferentes previamente estabelecidas. Sim, a tabela refere efetivamente o ano de 2022 e o texto recomenda, de facto. Para já é uma recomendação, nós vamos ter que validar, vamos ter que validar a obrigatoriedade ou não desse ponto. Mas para já é uma recomendação. A recomendação do Cielo é que, pronto, tendencialmente que as revistas tendem a adotar a publicação contínua. Mas eu vou tomar nota e vou clarificar essa questão da obrigatoriedade ou não em 2022. Ok. A Cátia Marques coloca aqui uma questão. Bom dia, se uma revista de periodicidade anual adotar a publicação contínua, já pode ser considerada para indexação na Cielo? Quer dizer, pode se os restantes critérios forem cumpridos, não é? Sim. Certo. Elisa Silva, onde é que o tempo de avaliação e publicação deve constar? No PDF ou no website? A Susana já respondeu a esta, peço desculpa, penso que terá ficado esclarecida. A Alina também coloca aqui outra questão. A informação do DOI e da licença tem de estar tanto no PDF e no ficheiro XML ou basta estar num deles? Eu tenho a ideia que a Susana já terá respondido. Pergunto porque geralmente o PDF que utilizamos é da versão impressa e teríamos algumas dificuldades em colocar essa informação neste PDF. Eu já respondi já também. Foi, não foi, Susana? Sim, ok. sim. A Zamira Assis também coloca aqui outra questão. Gostava de obter um esclarecimento sobre o item 5.1, onde se lê que, a partir de 2021, a avaliação da inclusão e permanência de revistas na coleção leva em conta a sua contribuição no desempenho do conjunto das revistas da área temática correspondente e da coleção como um todo. Gostaria que este ponto fosse esclarecido.
Quer dizer, as revistas vão ser comparadas umas com as outras por área temática concorrente entre si. Quais serão os critérios dessa avaliação? É comparativa, concorrente? Qual a abrangência territorial? Assim, a tendência é para que as revistas sejam avaliadas dentro da... Ou seja, tal como o texto diz, é que seja avaliada dentro da... ou comparando-a com outras revistas da sua área temática. E os critérios de avaliação são aqueles que estão estabelecidos nos critérios. Portanto, tem a ver com praticamente com todos eles, mas posso referir aqueles que estão referidos, por exemplo, nas tabelas, portanto, o número de revisores com filiação estrangeira, a parte da internacionalização da revista, pronto, tem a ver com coisas desse género, não é? Não sei se respondi. Quem fez a pergunta, se a Zamira quiser dizer se ficou esclarecida. Se não, passamos à próxima. Temos aqui mais umas quantas perguntas sobre o ORCID, mas eu penso que estas já terão sido respondidas também pela Susana. As datas de recepção e aceitação são obrigatórias mesmo em textos como um editorial? Pergunta a Cristina Neves. Isso eu pedi à Susana. Sim, exato. Não, no editorial não, são mesmo os artigos. Normalmente aquilo que nós chamamos artigos originais. Okay. Tenho aqui uma pergunta que é um bocado fora do âmbito, porque é sobre a aceitação de livros na coleção Cielo Portugal. Se calhar esta depois poderemos responder posteriormente, sim. Posteriormente, por e-mail. Mais uma pergunta aqui. No caso de artigos de outras tipologias, como as páginas do Presidente ou editoriais, terão de ter obrigatoriamente bibliografia? Susana, tu aqui podes ajudar? Sim, só estou a reler a questão. Sim. Eu acho que estou a ler a pergunta errada, estou a ler a da Alina, que vai no mesmo género, mas eu vou explicar. Por exemplo, aqui a Alina fala das recensões. O que é que nós aconselhamos a fazer? Por exemplo, quando há a recensão de um livro, colocar a referência bibliográfica do livro que vai estar a ser feita a recensão. Porque, efetivamente, se o trabalho não tiver referências bibliográficas, o sistema depois não vai aceitar para publicar no site. Não sei se com isto respondo à pergunta de cima, que nós está a encontrar agora. Marisa, eu não consigo identificar quem é que colocou aquela pergunta, porque acho que era só duas letras, não tinha identificação do nome. Mas se alguém quiser... NM? Exato, penso que era isso, se não me engano. Temos aqui mais uma pergunta da Marisa Mourão. Caso seja alterada a periodicidade da revista, terão de se esperar 2 anos, ou seja, só depois de 2 anos com essa periodicidade é que se pode submeter? Faço a pergunta porque a ideia dos 2 anos acho que se relaciona com a verificação do cumprimento. É assim, uma revista que já esteja integrada na coleção e que mude, por exemplo, que seja semestral e que mude para trimestral, não tem qualquer implicação. Se uma revista está à espera, se uma revista, por exemplo, é anual, que pronto, não cumpre os critérios para ser emitida, mudar para semestral, tem que esperar, à partida tem que se esperar os dois anos, não é? Para se garantir que essa periodicidade se mantém. Pelo menos é isso que definem os critérios. A Margarida Lima também tem uma pergunta sobre a periodicidade. Uma publicação bianual, habitualmente publicamos em julho e dezembro, poderá vir a ser excluída por decorrerem 6 meses sem publicação, de dezembro e julho? Não sei, peço à Susana que ajude aqui, mas penso que não. Portanto, se ela é bianual e tem duas, assim, também não há uma verificação imediata, não é aos 6 meses e um dia que a revista é excluída, não é? Exato. Geralmente essa avaliação é feita a posterior, quer dizer, agora, pronto, ao fim eu acho que aqui 8, 9, 10 meses. Exato. Dizer que, por exemplo, se publica em julho e em dezembro, imagine que tinha que publicar em julho, chegámos a dezembro e ainda não publicou o número de julho. Sim. Aí
está em incumprimento. Agora, é o que o Paulo diz, nós vamos estar atentos a 6 meses e 1 dia, ou 2 dias, por aí fora. Okay. A Mafalda Lopes pergunta, a propósito da publicação contínua, isso implica a alteração das políticas de publicação das revistas? Qual será a relevância da periodicidade? Tu podes ajudar aqui, Susana? Sim, aqui falámos em publicação contínua para não falarmos de periodicidade, não é? Aqui o que depois vocês têm que estar atentos, em primeiro lugar, era se efetivamente adotarem a publicação contínua, têm que nos avisar, porque nós temos que preparar as bases para receber os números em publicação contínua da vossa revista, e depois cumprirem aqueles números recomendados e mínimos que os critérios regulam. Eu posso só reforçar a questão. Sim, sim. Sim. Então, a minha pergunta só surge por ser um critério de recomendação. Portanto, se recomendam que as revistas adotem esta estratégia de publicação, que eu até percebo, qual é a relevância de termos uma periodicidade e depois como é que isto se operacionaliza, uma vez que as revistas têm volumes, números e às vezes séries, e em contínua isso deixa de existir. Portanto, é um bocadinho, quer dizer, o que me parece é que há aqui uma proposta para alterar completamente aquilo que são as estruturas das revistas já de longos anos, no nosso caso já com alguns anos e outras até muito mais antigas, só por isso é que coloquei a questão. Só um esclarecimento que queria fazer relativamente a essa questão da publicação contínua, é que a publicação contínua não pressupõe que deixe de existir um número, um volume ou uma série da revista. A publicação contínua tem como principal propósito encurtar o tempo entre a submissão de trabalho e a sua publicação. Por exemplo, numa revista semestral, em vez de esperar até julho para ser publicado um novo número, se o número já estiver pronto, avaliado e disponível em março, ele pode ser publicado previamente. E depois pode ser associado já a esse próximo número. Ou seja, a publicação contínua pode ter já um número e um volume, que é o próximo número e volume, ou então não ter no momento da publicação ainda um número e um volume e depois vir a ser atribuído a partir do momento em que há essa decisão editorial. Então, nesse caso, desculpe só interrompê-lo, porque eu já percebi o que está a explicar, mas nesse caso, então, estamos aqui a falar de um sistema de articles in press, portanto, aguardar que o número fique completo para depois criarmos o conjunto na data certa. Por exemplo, sim. Ok. E disponibilizam a plataforma para isso, se for uma estratégia a adotar pelas revistas? Como disse a Susana, teríamos que informar para a plataforma estar pronta e depois como é que operacionalizam o número final? Imaginando que cada número tem um editorial ou tem um prefácio, o que for, e esse é sempre o último texto a ser trabalhado e é o que dá origem depois ao conjunto. Como é que nós fazemos para que vocês nos preparem a plataforma para trabalharmos dessa forma? Nós só precisamos de saber se vocês adotam ou não publicação contínua. Okay. Depois a Susana pode também falar um bocadinho mais depois da parte prática do processo em si, mas da nossa parte o que precisamos é só isso. Ok, obrigada. Nada. Temos aqui também da Margarida Queiroz, da revista Finisterra. Publicamos 3 vezes ao ano, cerca de 30 artigos por ano e temos AOP. Neste novo contexto, teremos de passar a 4 números por ano? Não. Podem continuar tal como estão. Okay. Alina, falaram da obrigatoriedade de vários elementos nos textos / artigos, resumos, títulos em mais do que uma língua, bibliografia, etc. Sendo assim, uma revista que publica tanto artigos como recensões, considerando que estas últimas não têm esses elementos específicos, por exemplo, pode enviar ambos para a Cielo ou só os artigos?
Eu acho que foi esta que eu respondi há bocado, ok, a pensar ainda que era faz. esta a questão, mas eu aconselho a verem o anexo 1 do ficheiro dos critérios, porque lá diz que tipo de documentos é que são publicados e os que não são, e caracteriza cada um deles. Isso pode ajudar-vos depois. Ok. Susana Oliveira, uma revista que publica mensalmente e fecha 4 números por ano é considerada como sendo publicação contínua? Eu diria que isto é um mix de publicação mensal e quadrimestral ou trimestral. Depende um pouco do processo, ou seja, se os números que são, portanto, se os trabalhos que são publicados assim que estão prontos para publicação na revista, mesmo antes da saída oficial ou da data oficial da saída do número, é considerado publicação contínua. Portanto, mas também se fazem, digamos, depois essa conjugação e fazem uma espécie de uma publicação em massa dos vários trabalhos que estão prontos, é quase uma publicação regular mensal, digamos assim, que depois é entre aspas, agregada em 4 números por ano. Estão ali num limbo, mas eu diria que se publicam antes da data oficial, será considerado publicação contínua, sim. Só aqui a responder à Margarida Queiroz, eu penso que a pergunta que está a fazer novamente, penso que o José Carvalho já tinha respondido, relativamente ao facto de ter que fazer novamente o preenchimento do formulário. Penso que o José Carvalho já tinha respondido isso, e a revista já está na coleção, que não tem que submeter novamente o formulário. Temos aqui ainda mais... Paulo, já agora Sim. peço desculpa, está aqui uma, foi-me dirigida, eu penso que ainda não foi respondida, não tenho certeza, da Maísa Trigo. No caso de artigos de outras tipologias, como as páginas do Presidente ou editoriais, terão que ter obrigatoriamente bibliografia. Essa já foi... Já foi respondida? Só queria deixar uma nota também relativamente a um comentário que está aqui numa mensagem da Helena Donato, é que é também importante distinguirem aquilo que é uma publicação ahead of print, ou seja, antes digamos, do número ser publicado, que é um pequeno pormenor, digamos assim, mas que são coisas distintas daquilo que é a publicação contínua. Ou seja, se vocês estão a fazer uma publicação ahead of print, provavelmente aqui no contexto do Cielo, isso não está associado ao conceito de publicação contínua. Okay? Portanto, no caso daqui da Susana Oliveira ou até de outras que fazem este tipo de publicação prévia, tem algumas diferenças em relação àquilo que é a publicação contínua e àquilo que é o ahead of print, apesar de serem conceitos muito similares. Ok. Penso que tinha aqui umas perguntas da Joana, mas acho que a Susana acabou de as responder, sobre o idioma e sobre também o tempo de publicação, e acho que de momento não tenho mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu não sei, há aqui uma questão da Finisterra relativamente ao formulário de candidatura. Esse já está respondida. Ok. Sim. É assim, quem já está na coleção não precisa de refazer ou de recandidatar-se através deste formulário. Ok, acho que está aqui mais uma... Posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Bom dia, meu nome é Margarida Queiroz, precisamente a falar a partir da Finisterra. Como nós já estamos na coleção há muitos anos e certamente vocês reavaliaram todas as revistas, não sei se as que já estavam, se apenas as novas, nós queremos saber também de alguma forma, e por isso a minha pergunta, se seria pertinente voltarmos a recandidatar a revista para saber em que pontos é que nós não estamos a cumprir, ou estamos a cumprir tudo, portanto vocês não nos dão nenhuma notificação. Portanto, nós queremos também perceber a avaliação de desempenho, não é? Para saber onde é que temos que melhorar para não sermos retirados da coleção, porque isso já nos aconteceu no passado, porque a Ciel no passado fez reajustes, pediram-nos uma interrupção, depois os e-mails perderam-se, nós esperámos eternamente ficámos à espera de sermos readmitidos na coleção e um dia recebemos uma carta a dizer que tínhamos sido excluídas.
e eu não quero voltar a correr esse risco e, portanto, queria saber em que estado é que estamos, se vamos receber algo vosso ou não recebemos porque estamos bem. A outra pergunta tem a ver com o que disse o José Carvalho, que a mim me assustou. Então, se o ahead of print não é o mesmo que publicação contínua, help, ajudem-me, como é que nós vamos resolver isto? Porque o nosso objetivo porque é assim, neste momento, por causa até do problema da pandemia, as gráficas estão muito atrasadas. E o que é que nos acontece? A nossa revista está a ficar atrasada, não é por culpa nossa, é porque a gráfica está a demorar muito tempo. Sei lá, deve ter havido layouts, pedimentos, não faço ideia, mas isto está a acontecer. E, portanto, o que é que nós fazemos? O ahead of print também é uma maneira de ajudar, porque os autores vão ficando logo ali com todos os dados e já podem fazer o disclosure do seu artigo, embora ele esteja com pequenos detalhes ainda na gráfica. Por vezes há uma referência mal feita, outras vezes um quadro, em vez de estar acima, vai abaixo, ou qualquer coisa. Portanto, o texto está todo, há pequenos acertos a fazer. E, portanto, nós considerávamos que isto já era um processo de publicação contínua. Vocês estão-me a dizer que não. Por favor, ajudem-nos a ver onde é que... A questão são pequenos pormenores, como eu falei há pouco. Por exemplo, a título de exemplo, um ahead of print nunca tem um número ou um volume associado nessa condição ainda. Então se nós fizermos isso, já é considerado contínuo? Ou seja, Zé, podia-nos ajudar e mandar-nos quais são as regras da publicação contínua? Porque eu aí estou perdida. Assim, não existem regras definidas ou guidelines, digamos assim, específicas. A publicação contínua é um conceito. E esse conceito depois pode ter várias formas práticas de implementação em cada uma das revistas. Por vezes, se conseguimos ver, por exemplo, várias distinções entre vários outros sistemas que adotam ou permitem ou integram publicação contínua, ahead of prints, etc. E, por exemplo, essa questão de possuir ou não um número associado, a própria paginação também não existe no ahead of print, porque o ahead of print acaba por estar ali num limbo para ser publicado ainda. Portanto, isto também é um conceito que é herdado da versão impressa, em que se podia imprimir um paper, digamos quase standalone, e não integrado no livro da revista com a sua paginação. Portanto, e hoje em dia, neste contexto digital, a meu ver, portanto, isto é uma perspectiva pessoal, há aqui conceitos que se calhar alguns conceitos já não fazem muito sentido, e há também, a meu ver, um aspecto importante que é nós redefinirmos aqui algumas regras relativamente a essa questão. Portanto, a sua dúvida não é uma dúvida totalmente pertinente, porque quando vamos ver práticas de publicação contínua, muitas vezes encontramos também estas questões do ahead of print, e não existe assim uma definição explícita daqueles aspectos práticos que as revistas devem usar. E como eu falei há pouco, eu também não quero impor um modelo, ou seja, acho que cada revista deve ponderar e fazer aquilo que deve entender, mas há aqui este aspecto que tem a ver com o facto de quando se publica um trabalho, independentemente dele, digamos, há ali outro aspecto que é, por exemplo, o facto de ele estar final ou não, que é outro aspecto que é também uma potencial diferença entre aquilo que é o ahead of print e aquilo que é a publicação contínua. Tendencialmente, no processo de publicação contínua, pressupõe-se que o trabalho já esteja final, ou seja, que já passou por todo o processo de publicação, e depois leva-nos aquelas questões da paginação, ou seja, num contexto em que eu tenho um número, por exemplo, que vai sair passado 3 meses, mas já tenho trabalhos, eu posso já associar esse trabalho àquele número que eu vou publicar oficialmente, vamos imaginar, em junho. E posso dizer que já faz parte do número 1, do volume 3, e o trabalho está aqui. Não tem ainda páginas. Já vai ter um DOI, e portanto já é considerado, digamos, um artigo
publicado na sua versão final. O ahead of print, tal como o nome indica, é antes dele ser, digamos, considerado para o conceito de publicação / print, fazendo essa relação com o passado. E nesse contexto o ahead of print não vai ter paginação, não vai ter número, não vai ter volume, pode na mesma ter um DOI, por exemplo, mas está numa versão, digamos, prévia à publicação. Haverá, numa segunda fase, uma segunda versão. Geralmente, por exemplo, o próprio template aspecto gráfico é distinto daquilo que é no contexto da publicação contínua, em que ele já tem o template definitivo da revista. Pronto. Isto são aqui algumas diferenças, digamos assim, de entendimento. O objetivo subjacente ao conceito da publicação contínua está na questão do ahead of print também, ou seja, é disponibilizar o mais rapidamente possível uma investigação científica. Depois, como é que vocês fazem isso no contexto, por exemplo, do OJS, que é bastante utilizado? Vai depender um bocadinho se vocês pretendem fazer esse aspecto do ahead of print, porque vos dá mais jeito de ter uma versão quase draft do trabalho, e existir essa referência, ou então aguardar e fazer algo mais orientado àquilo que é uma versão final, com uma publicação prévia antes do número oficial, que é mais aquele conceito de publicação contínua. Ou seja, vai depender um bocadinho de cada uma das revistas, da própria equipa editorial, da disponibilidade dos recursos que vocês têm, etc. Agora, um conceito do tipo ahead of print, em que o trabalho não está final, nunca poderá ser considerado para ser enviado ao cielo, por exemplo, pelo facto de não ser ainda uma versão final do trabalho, porque depois vocês não podem estar sempre a fazer atualizações e correções dessas versões, ou pelo menos não é essa a prática recomendada. Espero ter... Obrigada, Zé. Sim, já percebi. Nós temos praticamente isso tudo, só não temos é as páginas, porque número, etc. Portanto, se calhar é começarmos a fazer isso e é considerado publicação contínua. Mas como eu disse, são conceitos muito similares que muitas vezes se fala de uma coisa e da outra como sendo a mesma, devido a esse conceito de se publicar previamente o trabalho, digamos assim. Está bem, obrigada. Em relação à primeira parte da pergunta, que tinha a ver com as avaliações das revistas, é assim, pronto, o esforço do Comitê Consultivo teve direcionado, quer para a revisão dos processos e dos critérios, quer para os processos de aceitação daquelas revistas que a Paula Meireles referiu e que estavam já à espera de ser avaliadas para entrarem na coleção, algumas já há 2, 3 anos. O processo de avaliação das revistas existentes está pensado para ser feito no segundo semestre deste ano e, obviamente, que se verificarem critérios que não estão a ser cumpridos ou oportunidades de melhoria, essas revistas serão notificadas nesse sentido. Entretanto, já se fez também uma revisão básica de todas elas, mas mais no sentido de apurar aquelas que já não enviavam números para publicação há mais de 6 meses. Pronto, e essas revistas já foram contactadas, pronto, e algumas delas já responderam. Portanto, aqui é só para dizer que a avaliação vai ser só no segundo semestre, pronto, e no caso, portanto, para as revistas atuais, e no caso de haver alguma coisa que não esteja bem, obviamente que serão, não é tomada nenhuma decisão sem ser comunicado primeiro, e sem que nos digam se podem ou não, eventualmente, corrigir o que não estiver bem. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo esclarecimento. Temos aqui mais umas questões que eu vou colocar e depois o Fábio pede se pode colocar uma pergunta oralmente. Vou só colocar 2 que já estavam aqui. Da Paula Correia. Nas tabelas que apresentaram aparecem os critérios por tema. No caso de revistas multidisciplinares, qual será a percentagem a considerar? Eu penso que lá na tabela, no final, há uma média geral, teria que ser com base nisso, não é?
ou seja, com base no conjunto da coleção e não de uma área temática específica, uma vez que a revista é multidisciplinar. Ok. Helena Real pergunta, poderão explicar melhor a questão do indicador de impacto de citações por artigo? Fazem essa análise de forma automática ou temos de solicitar esse serviço? À partida, isso é feito de forma automática pelo Ciel Analytics e pelos indicadores que o Ciel recolhe, sim. Uhum. O Rogério também faz aqui uma questão. Podem ser admitidas revistas com periodicidade anual, com publicação contínua em simultâneo? Bem, aqui eu se calhar deixava para o Zé, mas a revista ou tem uma periodicidade ou publica em contínuo, não é? Não sei se é que é. Sim, é uma opção que a revista deve decidir. Assim, não existe, do ponto de vista, diria, dos critérios Cielo, não existe nada que impeça que uma revista possa fazer uma publicação prévia final e depois agregar um número e manter-se, digamos, na relação com o Cielo, uma revista quadrimestral ou trimestral. Portanto, não é crítico. Agora, para casos em que, por exemplo, adotam isso de uma forma, digamos, constante, ou no limite até não tem qualquer tipo de associação a número ou volume, que também pode ser o caso, ou seja, um número que pertence à revista X e não tem mais nenhuma categorização, nesse caso, diria que será obrigatório estar como publicação contínua. Nos restantes casos, podem optar. E depois vai ser, diria que com o tempo e com a evolução dessa prática, poderão vir a continuar ou não e achar que é relevante ou não. Até, por exemplo, uma revista que seja mensal, por exemplo, a questão do Head of Print do Head of Print ou publicação contínua acaba por ser pouco relevante, não é? Porque o tempo de disponibilização do trabalho poderá ser, digamos, de uma semana ou duas, não será assim tão relevante, a não ser que tenham muita coisa para publicar e pretendo já disponibilizar coisas dos números futuros em massa, digamos assim. Mas eu acho que isto é algo que deve ser considerado do ponto de vista da revista. O critério em si é uma valorização para a revista, para a parte da avaliação. Pronto, agora é uma questão de ver cada revista decidir o que é que será mais fácil. Pelo menos para já, não vejo que haja assim uma questão, digamos, de ter que estar como publicação contínua na questão do Cielo ou não. Acho que internamente deverão ter que analisar e decidir e informar-nos, e a informação terá que ser sempre, por exemplo, se para o ano vocês pretendem fazer publicação contínua, então devem nos avisar previamente. Pronto, será essa a prática, digamos assim. Fábio, se quiser colocar a sua questão. Desculpa, Paula. Não, é porque estava aqui a ver aquela questão ainda relativa ao DOI. Penso que o Paulo quererá, sim, sobre o fornecedor, e isso é obrigatório. Sobre o fornecedor, o que eu queria aqui referir é que a FCT é o membro nacional da DataSite e pode fornecer esse serviço. Ele presentemente é gratuito, portanto não tem custos para as instituições que quiserem aderir. Há um endereço que eu posso deixar aqui no chat, que é o doi@recap.pt. Se estiverem interessados, enviem-nos um mail para aqui e nós respondemos ou damos sequência a esse pedido. Ok. Agora sim, Fábio, se quiser. Olá, muito bom dia. Queria apenas fazer uma questão para me ajudarem a esclarecer, porque muito sinceramente fiquei confuso e só queria esclarecer e para ver se me poderiam ajudar nesse ponto, que é o seguinte, a diferença entre publicação contínua e periodicidade da publicação, porque no nosso caso
A nossa publicação, ela publica 6 volumes ao longo do ano, mas em momentos diferentes, porque ela está associada a eventos. Pronto, temos uma publicação em janeiro, outra em abril, 3 em julho, porque há um evento que é dividido em 3 áreas temáticas e depois uma final em dezembro. Neste caso, como é que nós classificaríamos esta questão em termos de critérios? Estamos a falar aqui de uma publicação contínua, qual seria o seu enquadramento em termos de periodicidade? Porque concordamos que não temos assim, o importante é publicarmos sempre nestes meses, nestas datas. Se me puderem ajudar, agradecia. Podes ajudar, Zé? Sim, isso é uma periodicidade irregular, não se enquadra, diria eu, num contexto de publicação contínua, mas sim uma questão de uma publicação que não é, digamos, padrão face àquilo que é costume do trimestral, etc. Eu não sei se existe alguma limitação na configuração das revistas no Cielo, não sei se a Susana pode ajudar relativamente a isso, se existe algum problema nesse aspecto, porque eu sei que tem que ser definida a periodicidade e que isso tem algumas implicações, mas neste caso sim de uma periodicidade irregular, porque no total vocês contabilizam quantos números por ano? 6 volumes. 6. 6 volumes. É só por isso, mas normalmente são sempre em datas específicas, apesar que a revista... Sim, mas assim, o mais próximo seria bimensal, em termos de periodicidade. Pois, se for dividido pelos 12 meses do ano, seria dessa forma. Sim. Porque depois cada número terá uma data de publicação, portanto, associada aos artigos, etc. Porque não sendo publicação contínua, a outra forma de integração será baseada na definição de uma regularidade, e neste caso esses 6 números por ano encaixam dessa regularidade bimensal, portanto eu diria que será categorizada nisso. Mas no vosso caso a revista já está no Cielo, vocês tencionam integrar o Cielo? Tencionamos integrar. Ok. Estamos em processo. Já temos na do AGE, já está neste caso indexada, mas agora precisávamos de... Sim, mas nesse caso será isso. Em todo caso, depois haveremos de ver e analisar com pormenor, mas à partida será isso. Muito obrigado. Estás sem som, Paula? Parece-me que estás a falar, mas não te estamos a ouvir. Sim, é que havia aqui barulho, eu tirei o som e depois não me lembrei, desculpem. Estava a dizer que havia aqui mais uma questão, mas eu penso que esta já terá sido respondida noutras. Portanto, paginação final é necessária para ser publicação contínua. Penso que o Zé já tinha respondido a isto. Temos aqui do Xavier. Os prazos para as datas de aceitação e data de publicação parecem-me francamente reduzidos, 6 meses e 1 ano, respectivamente. Diria que a maioria das revistas de humanidades e ciências sociais, mesmo as indexadas pela Scopus Web of Science, não cumprem estes prazos para todos os textos. Quão rigorosa é a SL nesta questão? É rigorosa. É a resposta. Okay. Temos aqui também uma pergunta do Rony a perguntar, pelo que percebi, o Cielo Analytics somente calcula a bibliometria das revistas que já estão no Cielo? Isso é uma questão? Sim. Terei que ver e responder posteriormente, não sei responder agora. Mas sim, claramente. Aliás, todo o trabalho que existe e que é feito para a formatação das revistas, nomeadamente o trabalho de formatação das referências bibliográficas, é também para suportar, digamos, esta parte, que é feito centralmente. Ok, eu penso que de momento
Espera, ainda temos aqui uma da Helena Real. No caso dos artigos da Ata Portuguesa de Nutrição presentes no site da Cielo Portugal, ao clicar em Cielo Citation Index está a dar sempre erro. Daí a minha questão de há pouco. Sim, já foi identificado o problema. Nós estamos neste momento... Desculpa. Neste momento estamos a fazer o upgrade e está identificado como um erro. Se for diretamente ao serviço do Cielo Citations e procurar pela revista, consegue aceder aos trabalhos igualmente. Mas isso nós já identificamos e será resolvido em breve. Susana já tinha respondido, eu não me apercebi. No chat, de momento, acho que não tenho mais nenhuma questão. Sim, talvez possamos perguntar, também já estamos a chegar ao tempo que tínhamos previsto, se calhar podemos só perguntar, porque realmente foram bastantes questões, a Paula teve aqui a fazer a gestão possível e os colegas foram respondendo, mas se houver alguém que ainda queira colocar, que não tenha sido respondida a alguma coisa que esteja no chat, se quiser, está aqui mais uma da Marisa, que eu vi agora, Marisa Mourão. Se a revista estiver a ser publicada em contínua, mas agrupada em 2 volumes e quisermos passar a agrupar apenas num, não precisamos de esperar mais 2 anos depois dessa alteração, certo? E ainda pergunta mais, se a revista for semestral e passarmos a contínua agrupada por 2 volumes, também não se aplica à espera? É assim, esta revista, já estamos falando de uma revista que já está presente no Cielo, já é indexada pelo Cielo, então sim, não é preciso. Neste caso, não. Neste caso, não. A Marisa responde que não. Não está. Será uma candidata à indexação. Sim, teríamos que depois avaliar no processo se de facto, nos últimos 2 anos, como é que estava a ser feita a publicação. Pronto, isso cumpre com os critérios ou não. Nos critérios há uma definição que é ou a publicação em números ou um número equivalente de artigos em publicação contínua. É uma questão de ver no período em avaliação quantos trabalhos foram publicados numa ou noutra modalidade e não me parece que haja problema. Sim, que são estes que estão nesta tabela, sim. Okay. Eu queria só dizer que nós habitualmente fazemos isso, por acaso eu não tinha trocado impressões com o José Carvalho sobre isto, mas nós podemos depois compilar uma FAQ com base nas questões que aqui foram feitas, nas mais pertinentes, e depois adicionar isso na página de suporte lá no site do PABIN. Temos lá uma FAQ e podemos compilar aqui algumas coisas também para ajudar outras pessoas que tenham as mesmas questões. As mesmas questões, claro. Eu não sei se o Fábio está de mão no ar ou se ficou de há bocado. Há pouco, ficou para a entrada. Ficou? Ok. Sim, peço muita desculpa. Ok, não faz mal, só para confirmar. Entretanto, entraram aqui mais 2 questões, não é? Bem, serão as últimas, se os meus colegas concordarem e todos os presentes, para não fugirmos muito ao tempo que tínhamos previsto para esta sessão. Depois poderemos, obviamente, dar resposta por outras vias de comunicação. Paula, queres avançar com estas, já agora? Ok. A Cristina Neves pergunta, uma revista que seja agora admitida deverá submeter 4 números e só depois desses números será publicada, ou podemos ir submetendo os números à medida que estiverem prontos? Eu posso responder a essa que eu já estava a responder aqui no chat. Como é uma revista nova, nós esperamos receber os 4 números e depois é que publicamos, porque é o que nos garante que a revista tem condições de cumprir este critério obrigatório. Ok, obrigada, Susana. O Xavier, peço desculpa insistir, com estas regras não vejo que revistas possam cumprir estes prazos nas áreas das humanidades e ciências sociais. Conseguem dar algum exemplo? Zé, tu sabes se tu revistas nestas áreas? Eu estava aqui a olhar para o... Ciências... Eu não sei se a análise social será um exemplo ou não. Sim, nós temos aqui várias, temos uma vintena de revistas nessa área temática, na área das ciências sociais aplicadas, análise social, análise psicológica, cidades, comunidades e territórios, uma série delas, sim. Boa tarde, eu estou aqui em representação da análise social e de facto gostaria de dizer que
esses prazos são totalmente inviáveis. Esses prazos que vocês aqui propõem, é muito, muito complicado, por exemplo, publicar um artigo que nos é apresentado para publicação, que é proposto para publicação, no próprio ano. Portanto, num prazo de 12 meses, geralmente é sempre publicado no ano seguinte, e às vezes até com mais tempo com tempos maiores de publicação. Portanto, e mesmo em relação à avaliação, também é muito complicado respeitarmos os 6 meses para a aceitação de um artigo. Eu penso que só será viável uma solução destas, pronto, esse prazo que vocês propõem de 1 ano, se tivermos sempre a publicar em regime de pré-print ou ahead of print, porque de outra forma não é de facto viável. Não faço ideia quantos artigos são aceitos por ano nas outras revistas, mas nós aceitamos, temos uma taxa de rejeição bastante elevada, na ordem dos 70 e tal %, mas recebemos, por exemplo, 220, 230 artigos por ano, temos uma massa de avaliação de artigos muito, muito grande e portanto, há artigos que são, pronto, que de facto levam bastante tempo, porque têm várias voltas na revisão, e não é de todo possível publicarmos dentro desses prazos. Portanto, eu penso que era conveniente reverem. Não sei se isto obedece a alguma regra internacional ou se é um critério da Cielo. Vamos ficar com essa nota, porque amanhã mesmo vamos ter uma reunião com a Cielo Internacional e podemos abordar este assunto. Pronto. E depois voltaremos a ele. Sim, e uma coisa que também agora tem sido, eu penso que isto tem a ver com esta fase de transição, mas que nos está a preocupar, e inclusivamente nós temos aqui a Cristina Neves, que é quem nos faz a marcação, já nos fazia a marcação em HTML e vai continuar a fazer em XML. Nós temos notado que há alguma dificuldade de resposta por parte da Cielo neste momento. Ou seja, por exemplo, o último número de 2020, nós já o temos pronto há muito tempo, marcado há muito tempo, e ainda não está publicado no site da Cielo. Isso não costumava acontecer. É uma coisa que nos tem vindo a preocupar e gostávamos também de saber quando é que pensam regularizar esta situação da publicação no próprio site da Cielo. Sim, a Finisterra está com a Marta Branco neste aspecto, porque de facto temos exatamente a mesma questão e também trabalhamos com a Cristina Neves da CAST e portanto ela tem feito o trabalho dela exemplarmente, o resto não está a correr tão bem quanto esperávamos. Inclusivamente, nós, por exemplo, mudámos de conselho de redação, mudámos de direção, mudámos algumas regras de publicação, queríamos atualizar as nossas informações no site da Cielo e ainda não conseguimos fazer isso. Eu enviei já há muito tempo, penso que foi em março, essas informações, algumas dessas informações disseram-me que iam ser publicadas, até hoje não estão no site e acabei por não enviar ainda as subsequentes, porque achei que não valia a pena, porque provavelmente ficariam nesse limbo. Mas eu acho que era importante conseguir pelo menos indicarem-nos quando é que essa situação vai ser regularizada, porque queríamos ter as informações atualizadas na página da Cielo. Sim, esse processo de atualização da informação e de publicação dos novos números que já serão, neste caso, os números em XML, que é o novo formato que foi implementado, está dependente de nós migrarmos, digamos, o website atual para o novo. Isso já está a ser desenvolvido há algum tempo. Houve aqui alguns atrasos devido a alguns problemas, mas temos já, digamos, já foi feito um pedido para colocarmos as máquinas em produção muito em breve. Portanto, eu diria que nos próximos 15 dias nós vamos ter uma máquina já disponível. Numa primeira fase, para efeitos de testes, e isto também será algo depois que iremos informar, o endereço do projeto Cielo Portugal vai mudar, e vai mudar, digamos, já com essa nova infraestrutura e com estas atualizações que nós temos previstas. Ou seja, vamos simplificar o domínio para cielo.pt apenas, para não fazer alusão, digamos,
a coisas que podem mudar ao longo do tempo e ficará apenas cielo.pt. E nessa nova versão é onde vamos colocar já os trabalhos em XML, as atualizações quer de revistas existentes, quer das novas que forem entretanto criadas, para serem integradas, assim como aquele bug que há pouco falamos do acesso ao Analytics, que tem um problema, entre outras coisas que não existiam e que vão existir. Portanto, o que falta neste momento é terminar esse processo, e eu penso que nas próximas 2-3 semanas isso será concluído já. Pelo menos já temos uma versão pronta para ficar em produção, que é o que estamos a fazer neste momento. Obrigada. Pronto, o tempo já estamos um bocadinho fora daquilo que tínhamos estipulado. Eu penso que se calhar se os meus colegas estiverem de acordo e todos os presentes, acho que podemos dar por encerrada esta sessão. Agradecer muito a todos e a vossa participação e dizer que daqui para a frente qualquer questão podem nos fazer chegar, obviamente, por e-mail. E pronto, e este é um projeto que a ideia é mesmo mantermos esta comunicação com a comunidade editorial, ouvir-vos e ir melhorando nas nossas possibilidades. Um bom dia a todos, muito obrigada e até breve. E obrigada a todos os colegas também no chat. Obrigada, bom dia. E obrigada. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos.